iluminando Pedro e nós, para que o estudo seja rico e possa envolver a tantos irmãos que vêm aprender conosco e vêm receber um pouco de luz também, de amparo. E também os nossos irmãos que vêm nos encontrar, nos abraçar, quantos familiares, amigos do plano espiritual que se juntam a nós nesse momento. É um momento realmente de confraternização. Pedro, a palavra é sua. A reunião também. Mas você já sabe, né? 8h35, você me dá de volta, por favor. Para nós, né? Você dá de volta para nós. Combinado, Celinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao grupo de estudo. Aos que chegam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos que estão desde 2020, sejam bem-vindos também. E daqui a pouco a gente acaba esse trem, né? Do Livro dos Espíritos. Obrigada. Show de bola. Hoje a gente vai dar início ao livre-arbítrio, né? Na 843. A gente antes tinha estudado, né, o Livro dos Médiuns, depois estamos aí já no Livro dos Espíritos. Vamos ver quando a gente acaba. Eu estava pensando isso outro dia. Não sei se esse ano a gente acaba o Livro dos Espíritos, não. Eu espero que sim, mas falta ainda cento e poucas questões, né? Então, não sei se dá tempo, não. Vamos aguardar, ver o que vai dar. Mas, enquanto isso, como a gente não tem pressa, a gente vai estudando aí pouquinho a pouquinho, cada hora um tópico. Hoje a gente continua dentro da Lei de Liberdade para falar de um assunto bem interessante, que toca também o nosso dia a dia, que é justamente sobre o livre-arbítrio, né? Então é um tema que é muito falado, não só na doutrina espírita, mas fora da doutrina espírita também, né? Então é um tópico que está dentro aí da Lei de Liberdade, e o livre-arbítrio, né, assim, se a gente fosse definir, a gente pode falar que é uma capacidade humana, né, porque é algo que é inerente da nossa condição, então é uma capacidade humana de tomar decisões independentes, né, e escolher as suas próprias ações, frequentemente associada à própria vontade, à moralidade, à própria responsabilidade social. Então, todo mundo que está aqui presente decidiu, né, teve ali a escolha e a vontade de entrar hoje aqui no grupo de estudo. Os que não estão presentes, por qualquer motivo que seja, também tomaram as decisões. Pegar esse copo de água é uma decisão, é o uso do livre-arbítrio, né? Então, eu vou tomando decisões, vou escolhendo as minhas próprias ações de acordo com a minha vontade própria, né? Então, isso permite optar entre diversos caminhos diferentes, embora essa liberdade também seja, obviamente, limitada, né? Por condicionantes, por circunstâncias, pelas opções que tem disponível, enfim. Então, é como se eu fosse, por exemplo, num restaurante, self-service, e ali eu posso escolher de tudo, né? Mas de tudo que está disponível. Então, eu tô doido para comer uma feijoada, aí eu vou lá no self-service, mas não tem a feijoada, eu não posso comer a feijoada, mas dentro das opções que tem ali, eu posso escolher o que eu quero ou não, né? Então, o livre-arbítrio em si, por definição, é exatamente isso, né? É o poder de escolher agir ou não de determinada maneira, enfim, de acordo com as nossas próprias crenças, com as nossas ações, com as nossas decisões. E aí, dentro disso, o Kardec começa a introduzir o tema, né, na 843, perguntando assim: tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Então, Kardec ele busca entender se somos realmente donos das nossas próprias escolhas. Ou, sei lá, se somos apenas algum joguete do destino, da biologia, dos espíritos, né? Assim, a gente, enquanto espírita, costuma brincar: isso daí não fui eu que escolhi, não, foi meu obsessor e tudo mais. Mas será que é assim, ou tem um fundo de verdade? Como é que é isso, né? Como é que é a autonomia do espírito enquanto em relação aos seus atos? E aí os espíritos são muito concisos na resposta, né? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar.
Então, ali a liberdade de obrar, né, ou seja, de agir, é uma extensão natural da nossa liberdade de pensar. Então, o pensamento é inacessível a repressões externas e é onde reside justamente a nossa iluminação interior. Então, a Joana, ela fala que o nosso livre-arbítrio, ele exige uma vigilância nas entradas do coração, porque a escolha nasce no íntimo antes de se tornar um ato exterior. Então, o nosso livre-arbítrio, aqui pelo início da resposta, nós já percebemos que ele está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de pensar, à nossa liberdade de pensar. E aí a gente fica se questionando, como é que são os meus pensamentos hoje, né? Como é que está a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de raciocinar? Isso é interessante porque outro dia eu estava conversando com um amigo sobre sobretudo na minha geração e nas gerações mais novas, sobre a nossa incapacidade de ficar entediados. Então, por exemplo, se eu, se eu entrar numa fila para poder, sei lá, comer, então eu estou indo num restaurante, num self-service, eu não tô com fome não, tá, gente? Mas só tô dando exemplo de restaurante, mas já fiz minha alimentação, tá tudo certinho. Mas, vamos supor que eu tô indo no restaurante. E aí, lá no restaurante, tem a fila do restaurante. Provavelmente, e ainda mais se eu estiver sozinho, enquanto eu estou aguardando, eu vou pegar meu celular e vou ver mensagem, vou ver Instagram, vou ficar ali. Eu não, é difícil a gente conscientemente falar assim, ah, não vou ficar à toa. Só que antigamente isso não era assim. Se eu tivesse numa fila, provavelmente a gente estaria ou vendo nada, ou puxaria um assunto com a pessoa da frente ou de trás, nem que fosse para reclamar. Nossa, tá demorando a fila, né? Então, nem que fosse para reclamar, a gente fala. Agora, hoje em dia, não. A gente não sabe mais ficar entediado. Então, eu tô na fila de um banco, eu tô no celular. Eu tô, sei lá, esperando alguma coisa, tô no médico, a gente não sabe ficar inquieto, tá sempre buscando uma distração. E isso a gente percebe também que é uma maneira de fugirmos de nós mesmos, sobretudo porque quando nós ficamos entediados, somos confrontados conosco mesmo, porque a gente só fica com a gente. A gente não fica com outra pessoa, com um recurso, com um livro, com um celular, com algo que vai nos distrair. E aí a gente começa a pensar sobre nós mesmos e sobre as nossas situações. Então é um pensamento que começa a perguntar sobre mim, sobre quem é o Pedro, sobre o que eu estou fazendo da minha vida, como é que está o meu dia. E aí eu começo a perceber que tipo de pensamento eu estou tendo. Porque de forma ao contrária, quando a gente está distraído, a gente simplesmente vai vivendo, vai no automático. E somos inundados por diversos tipos de pensamento das outras pessoas, das influências dos vídeos que nós vimos, das risadas que nós demos, das mensagens que chegaram. E aí a gente pergunta, poxa, se eu estou inundado de pensamento dos outros, de vídeo das outras pessoas, de mensagens das outras pessoas, isso afeta a minha forma de pensar. E se afeta a minha forma de pensar, será que não afeta a minha forma de agir e as minhas decisões e no meu livre-arbítrio? Porque os Espíritos deixam claro aqui, se eu tenho a liberdade de pensar, eu tenho a liberdade de obrar. Então, o meu livre-arbítrio está muito relacionado à minha capacidade de pensamento. Então, é importante eu cuidar dos meus pensamentos? É importante. Porque ao cuidar dos meus pensamentos, eu vou cuidar do meu livre-arbítrio. Se eu cuido do meu livre-arbítrio, eu cuido das minhas escolhas. Das minhas escolhas, eu cuido do meu destino. Então, quem controla o seu pensamento, a gente pode chegar pela conclusão lógica que controla o seu destino? Sim. Por isso, o livre-arbítrio é tão importante e Emmanuel tem uma cartilha que nós recebemos todos no mundo espiritual antes de encarnar, que é o livro Pensamento e Vida. Porque ele vai dizer na introdução, o pensamento cria a vida que nós procuramos. Então, a nossa vida começa no nosso pensamento? Começa, né? Então, antes da gente continuar a resposta dos espíritos, vou passar para Leci. Pedro, só uma reflexão, assim, para ver se eu entendi. Quando você falou
Não sei se eu entendi, se foi isso. E depende também da capacidade de escolha dentro das condições que existe do espírito, né? Que nós podemos ter também, igual, por exemplo, condições, existem limitações externas, como sociais, físicas e até mesmo culturais, né? Então, assim, isso é tudo dentro, né? Esse olhar mais amplo para a gente, né? Porque quando existem essas limitações, aí não existe essa liberdade absoluta, né? Do livre-arbítrio, né? É isso que você quer dizer? Eu dei um exemplo, né, igual ali do self-service, que dentro de uma certa circunstância a gente pode escolher dentro daquilo que está disponível. Kardec vai trabalhar essas questões, essa questão dentro dessas questões aqui do Livro dos Espíritos, quando vai falar, quando vai dar, por exemplo, associando a gente à nossa infância, enfim. Porque o espírito primitivo, o espírito que está, por exemplo, na terceira ordem lá da classificação dos espíritos, quando Kardec trata sobre isso lá na questão 100, então imagina, o Pedro é um espírito da terceira ordem. O meu livre-arbítrio, ele vai ser menor do que um espírito puro, do que um espírito de segunda ordem superior. Por quê? Porque a minha capacidade de discernir, de conhecer e de obrar é muito limitante pela condição que eu tenho. Então, quando a gente estudou lá atrás também, mostrando que a inteligência científica, vamos dizer assim, a parte do intelecto, ele vai fundamentar a inteligência moral, ou seja, o intelectual precisa vir antes do moral. Se eu não tenho esse intelectual, o meu campo de limitação é menor. É só a gente associar também a nossa experiência enquanto encarnados. O livre-arbítrio de uma criança é menor do que um adolescente. Então, a criança, por exemplo, eu não vou deixar ela ir para a escola sozinha. Aí, às vezes, um adolescente, 14, 15 anos, eu já vou deixar ele ir na esquina, por exemplo, sozinho. Daqui a pouco ele vai estar indo para a escola sozinho. Daqui a pouco a pessoa, quando já chega para ir para uma faculdade, que já se torna um adulto, ele já tem ali a liberdade, se ele vai a pé, se ele vai de ônibus, se ele vai chamar um Uber, o que ele vai fazer. Por quê? Porque à medida que foi amadurecendo, à medida que foi tendo discernimento, à medida que foi evoluindo o seu conhecimento, as suas capacidades de escolha foram se dilatando. Então, o nosso livre-arbítrio vai acontecendo a mesma coisa. À medida que nós formos evoluindo, a nossa capacidade de escolha vai aumentando. E aí vão aparecendo provas, obviamente, distintas até a gente chegar ali no nível de espíritos puros, né? Ah, entendi. Mas, assim, é um ponto assim, importante, assim, que eu fiquei na dúvida também. Mesmo, vamos dizer assim, quando, assim, em geral, então, os espíritos, mesmo quando alguém diz assim, eu não consegui me controlar, o espiritismo, ele diz que houve sim uma escolha, né? Porque, talvez, assim, influenciado por hábitos, vamos dizer assim, emoções ou falta de disciplina, mas, assim, mesmo assim, houve uma escolha, né? Porque aí podemos entender assim, o desenvolvimento moral em educar nossa própria vontade. Podemos entender desta forma? Sim, todas as vezes que a gente age, né, que a gente, eu não consegui me controlar, significa que eu tomei uma decisão, ou seja, que eu obrei, igual está ali na resposta do Livro dos Espíritos, e aí eu posso ter obrado por diversas formas. Eu posso ter obrado e de forma equivocada, contrária à que eu queria, por exemplo, pode ser. E quais são as razões para isso? Pode ser que eu deixei o meu instinto me levar? Pode. Pode ser que faltou a vontade de controlar aquele impulso? Pode. Pode ser também influência do mundo espiritual? Pode. Mas da mesma forma que a gente tem influência negativa, a gente tem influência dos nossos guias e mentores. Então, aí entra a questão da vontade, né? Que ele vai abordar na próxima questão também. Então, são sempre escolhas, independente do resultado, né? Nós temos essa capacidade de escolher e de agir. Ficou claro, Leci, dessa parte, assim, a Sim, princípio? sim, entendi, sim. Acho que é isso mesmo. Tá bem, Show. obrigada. Viu? E aí, na 843, então, os espíritos finalizam a resposta, né, dizendo assim, olha, então, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar, sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina.
Então, se fôssemos máquinas programadas, não haveria o mérito nem o demérito de ninguém, né? Então, eu fiz uma boa ação. Isso é um mérito da minha escolha, porque eu poderia não ter feito. Ou poderia ter feito o mal, ao invés de fazer o bem. Então, esse resultado da minha escolha, do meu livre-arbítrio, é o que me faz ter o mérito. Então, a dor, por exemplo, ela deixaria de ser um anjo divino que ensina e passaria a ser apenas o defeito de uma engrenagem, né? Então, o que faz o homem ter o mérito ou o demérito é justamente o livre-arbítrio, né? Porque senão tudo seria uma programação. Deus não precisaria ter deixado isso para nós, né? Ele já programaria todos para o bem e ninguém teria mérito nenhum. É Rita, porque aí cairia só no, um no minutinho, deter... Rita. Ah, tá, Deixa só a Rita, que ela levantou a mão primeiro. Ô Pedro, e no caso, assim, por exemplo, a minha irmã, a Ângela, né, que a maioria que conhece, ela tem a deficiência, né, intelectual total. Como que fica aí no caso desse livre-arbítrio? Aí é totalmente tolhido nessa encarnação, né? Totalmente tolhido, não, porque a gente nunca pode deixar de ter o livre-arbítrio, porque senão a gente perderia a capacidade de ser espírito. Então, o espírito, desde sempre, ele tem o livre-arbítrio, mas em determinadas encarnações, esse livre-arbítrio ele pode ser, vamos dizer assim, tolhido em certos aspectos para que o espírito consiga progredir, consiga ir avançando. Então, por exemplo, é aquele caso de um espírito que são várias reencarnações tentando suicídio. Então, na primeira encarnação, ele vem normal. Na segunda encarnação, ele vem, por exemplo, sem as pernas. E ainda assim consegue cometer o suicídio. Na terceira, ele vem sem as pernas e sem os braços. E assim vai só dificultando, vamos dizer assim. Por quê? Porque o livre-arbítrio está só sendo cerceado daquele espírito, porque mesmo quando ele perdia a perna, ele conseguia se suicidar. Depois perdeu as pernas e o braço e ainda assim conseguiu se suicidar. Ou seja, o mundo espiritual foi só tolindo o livre-arbítrio dele, diminuindo cada vez mais, para que ele não cometesse a maior besteira que ele poderia cometer, que é a tentativa contra a própria vida, porque ele estava viciado em escolher uma escolha que vai fazer uma escolha que vai prejudicar e que é contra a lei divina. Então, teoricamente, quando a gente olha, por exemplo, para essa pessoa, a gente vai falar assim, coitadinho, mas aos olhos de Deus, ele está fazendo a melhor situação, colocando ele numa melhor situação para poder aprender a escolher melhor. Porque um espírito como esse, que eu estou dando o exemplo, quando ele conseguir vencer uma encarnação sem se suicidar, o salto é gigantesco. E aí, aos poucos, ele vai recuperando esse livre-arbítrio ou dilatando isso. Então, assim, eu não para ser sincero, desculpa, eu não lembro a situação da sua irmã em detalhes, né? Mas quando a gente pega, né, pessoas aí com certa deficiência mental, ou que não possuem a capacidade de escolhas, ou que a gente tenha que ficar escolhendo por elas a vida toda e cuidando como se fosse uma criança a vida toda, é porque aquela pessoa, aquele espírito, naquela situação, ela não tem uma capacidade de fazer boas escolhas. Então é como se ela estivesse aprendendo a escolher novamente e tem pessoas da confiança espiritual que vão ajudá-las a endireitar nesse caminho. Então ela tem sim o livre-arbítrio, sempre continua tendo, mas é como se tivesse tolhido e está ali dilatando, aprendendo, passando pelo processo de aprendizado de fazer boas escolhas, né? Certo. Porque a Ângela é justamente isso aí que você falou, entendeu? Ela tem 70, atualmente 72 anos, a idade mental não chega a 2 anos. Ela depende de mim para tudo, entendeu? Para tudo, tudo, tudo mesmo. E, quer dizer, nessa atual encarnação dela, né, provavelmente foi necessário, né, isso para ela poder, não se sabe a causa, não se sabe o porquê, né, mas a gente sabe que é uma necessidade, né, Sim. para E entra evoluir dela. E entra ainda outra questão, né? A gente está analisando aqui do ponto de vista encarnado, né?
Porque quem que é a sua irmã quando ela sai do corpo durante o sono? Como é que são as Exatamente. escolhas dela, né? Assim, ou como é que é o nível de prova? Então, é muito difícil a gente analisar superficialmente assim, ainda mais um caso específico, porque a gente não sabe se é só uma prova ou se ela, enquanto espírito, tem um livre-arbítrio muito maior, mas está ali apenas passando por uma prova, por uma expiação delicada, a gente não sabe, né? Mas o fato é que, assim, existem encarnações em que o espírito pode passar por esse processo de aprendizado, né, e tá aprendendo de novo o livre-arbítrio, ou não. Às vezes é só uma expiação ali, uma prova, mas ele, fora do corpo, é completamente consciente e sabe ali de tudo, né? Porque é uma faculdade do espírito, embora esteja encarcerado ali durante as 12 horas, 16 horas que ele esteja acordado aqui e vivendo, e aparentemente sendo uma criança mental, mesmo que tenha 70 anos de idade, né? Exatamente. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa questão? Celinha ou... Ah, Leci, foi mal, Leci. Você Nada. agora. Não, é dentro mesmo disso aí, né, que você estava conversando, a Rita. Eu vi uma reflexão sobre uma moça lá dos Estados Unidos, né, há uns 10 anos atrás, um exemplo nesse sentido aí. Igual você falou, o espírito, ele não perde o livre-arbítrio, né? O espírito, quando ele não tem essa percepção quando está na matéria, né? Mas fora disso, igual você falou, o espírito, ele tem o livre-arbítrio dele. E muitas vezes, igual você falou, vem nessa condição mesmo, e essa moça vem nessa condição assim, limitada, ela não falava, né? Não tinha, assim, a expressão da fala, era um espírito, assim, mentalmente também, né? Bem atrasada, né? Só que o que aconteceu? É esse olhar mais amplo da família, né? A família apresentou ela o computador, entendeu? Isso foi verídico. Aí, nisso na família, né? Fazendo esses caminhos para auxiliar esse espírito, porque esse é o papel que deve ser feito, né? Na Terra, levar meios para fazer com que esse espírito, ele, naquela condição, ele consiga se libertar um pouco, né? Desse aprisionamento, vamos dizer assim. Eles fizeram isso. E ela pegou e ela foi aprendendo a escrever, né? Ela não falava, e ela escreveu no computador e intimamente ela começou a colocar o que se passava dentro dela, o espírito, entendeu? O que ela sentia. E assim, é nesse sentido, né? Você vê que o espírito ele está ali, ele está consciente, mas ele não pode, ele não tem como, não sabemos o porquê, igual você falou, né? Mas aí cabe a nós, como familiares, né, ou parentes, assim, fazer o nosso papel de auxiliar esse espírito neste momento, nessa condição, né? Acho que é isso, né? É isso. Assim, eu acho que o nosso maior desafio enquanto encarnados é conseguir olhar tudo do ponto de vista espiritual antimaterial, né? Então, assim, a gente tentar desdobrar a situação que apresenta no plano material, tentar desdobrar ela para o plano espiritual, não no sentido investigativo, mas sim no sentido como extrair o aprendizado, ou como agir com isso para que o espírito tenha condições de obrar, né? Então, é o caso aí que você falou, a gente coloca o notebook ali porque o espírito ali vai conseguir desenvolver, vai conseguir agir melhor. Então, é um desafio para a gente, né? Mas é isso. Bom, olha a próxima questão, 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Então, o Kardec ele usa o homem porque ele está se referindo ao espírito encarnado, né? Então, é bom a gente deixar claro isso. Então, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Então, Kardec ele busca entender se a liberdade é plena desde o primeiro suspiro, vamos dizer assim, né? Quando a criança nasce lá na barriga da mãe, começa a chorar, se desde ali ele já começa a ter essa liberdade. Ou se, na verdade, ela vai depender de algumas condições, sei lá, biológicas, condições psíquicas, para usufruir dessa liberdade. Então, é uma investigação sobre como que o espírito, ao mergulhar na carne, ao reencarnar, lida com as limitações da infância na sua jornada ali de transcendência, de crescimento espiritual, né? E aí os espíritos respondem: há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Então,
A gente volta a dizer, né, lá sobre a questão do pensamento, porque no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo, eu acho que é o capítulo 4, não lembro de cabeça, mas tem um capítulo que Emmanuel vai falar sobre a vontade. E lá no capítulo sobre a vontade, ele vai falar que a nossa mente, ela é como se fosse um escritório. E esse escritório, ele tem alguns departamentos. Então, a gente tem lá o departamento do desejo, o departamento da imaginação, o departamento da memória, e tem um outro departamento que fugiu agora da desejo, imaginação, memória, tem um outro que fugiu. Enfim, são 4 departamentos. E dentro desses 4 departamentos, acima dele, tem a vontade. E ele compara a vontade como a gerente esclarecida, que vai organizar e fazer com que todas esses departamentos ajam de forma bacana, independentes, e que consiga, de fato, construir a vida que a gente quer. Então, a gente percebe que a vontade é o principal combustível, vamos dizer assim, o principal motor, um instrumento que vai organizar todas as nossas potências divinas para que elas, na verdade, consigam usufruir. A Claudinha está ajudando, falando no capítulo 2. Vê se você lembra, Claudinha, o outro departamento e coloca aí para a gente, que eu não lembro, não. Mas, enfim, então ele vai falar a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Então, se não tiver a vontade, não vai existir ação. É fato. E aí a gente começa a se pensar, né? Como que eu ensino alguém a ter vontade? Não tem como. Porque eu posso, através do meu exemplo, mostrar até mesmo os benefícios que eu usufruo quando eu ajo daquela maneira. Então, por exemplo, se eu falo com a pessoa assim, olha, troca a Coca-Cola pela água, eu posso mostrar os benefícios que aquilo vai existir ao trocar a Coca-Cola pela água. Então, isso vai refletir na minha saúde, vai refletir nos meus exames de sangue e tudo mais. Maravilha, mas como é que eu faço a pessoa ter vontade disso? É algo que nasce interno, é algo que a pessoa decide, é algo que ela pode observar e, a partir disso, tomar as suas próprias decisões, mas compete a ela. Jesus, em nenhum momento, obrigou ninguém a seguir a ele. Jesus, em nenhum momento, feriu o livre-arbítrio de alguém. Ele, por exemplo, quando encontra com Públio Lentulus, que é, né, uma das reencarnações de Emmanuel, ele diz a ele, olha, poderás me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Ele teve a oportunidade do minuto glorioso. Públio Lentulus ali, ele já tinha observado a cura da sua própria filha, já havia observado como que a sua esposa, Lívia, na época, estava assim, encantada e seguindo ali os passos do mestre. Já estava observando os frutos e ainda assim não estava pronto para poder seguir. Decidiu agir pelas sombras e seguir Jesus há 2000 anos. Então, essa liberdade de agir, ela sempre vai existir desde que haja vontade de fazer. E aí os espíritos continuam dizendo, né, nas primeiras fases da vida, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então é aquilo, né? Nas primeiras fases da vida, a liberdade ela é quase nula porque as ferramentas, ou seja, as faculdades do espírito, elas ainda estão em formação. O corpo físico ainda não está pronto para que o espírito possa obrar com a capacidade que ele tem. Porque hoje a gente já sabe que, por exemplo, o espírito age através do corpo, né, do perispírito, do corpo, e nós temos ali alguns sentidos, que são 5, né, olfato, audição, paladar, enfim. Só que o espírito, quando está fora do corpo, ele não usa esses 5 sentidos para poder perceber a vida. É muito além. Então, o corpo, ele acaba sendo uma limitante do espírito poder agir e obrar de acordo com a capacidade que o espírito carrega consigo mesmo. Então, no início, quando nós ainda somos bebês, essas ferramentas, elas ainda estão em formação. Então, a criança, né, ela tem um processo ali de desenvolvimento que vai aos poucos se desenvolvendo e vai crescendo, né?
E aí os espíritos continuam: estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, de acordo com as necessidades da criança, com o conhecimento que ela tem ali naquele momento, ela vai agindo e vai usufruindo dessa liberdade, dessa vontade, e vai tomando as suas decisões. Então, na primeira fase da vida ainda é muito curto essa liberdade, e aos poucos essa liberdade ela vai ganhando forma. Então, a gente precisa se recordar aqui sobre quando nós estudamos lá atrás sobre o instinto e a liberdade. Então, o instinto, sobretudo no início ali da fase, né, da criança, do bebê, ele tem um papel muito maior. Ele toma conta, vamos dizer assim, da nossa vida. Então, a criança, ela não vai poder, muitas vezes, ela não tem a capacidade de falar assim, estou com fome, quero mamar. Ela vai chorar. E os pais vão ter que se virar para entender que aquele choro significa que elas querem se alimentar. Então, é o instinto predominando. À medida que o espírito vai se adaptando ao corpo físico, que vai completando, né? A gente sabe que a reencarnação finaliza ali próximo aos 7 anos de idade. À medida que isso vai avançando e tudo mais, aí sim essa liberdade vai crescendo, o espírito vai tomando conhecimento, o intelecto vai desenvolvendo, e aí, consequentemente, essa liberdade vai ganhando forma e a vontade vai fazendo com que a pessoa consiga escolher mais e melhor, né? Algum comentário, pessoal, sobre essa questão? Essas escolhas, elas mudam conforme a natureza, então, né, do espírito, né? Por exemplo, igual você falou, ligada à necessidade básica, depois vai, vamos dizer assim, para escolhas morais e depois emocionais, intelectuais, igual você falou, né? Conforme ele vai desenvolvendo, né? É isso, né? Assim, depende do que você está querendo dizer. Porque, por exemplo, todas as nossas decisões ao longo da vida, elas vão ter alguma implicação moral, independente de qual circunstância ela seja. Então, eu posso ter escolhas na minha infância que estejam relacionadas à criança, às coisas de criança, mas que tenham uma implicação moral por detrás. Por exemplo, eu posso escolher pegar o carrinho do meu colega e ficar com ele junto a mim, sem ele saber. É uma escolha que está relacionada ao aspecto da criança ali, à realidade dela, mas que carregam uma questão moral por detrás. Então, é uma escolha que eu, enquanto criança, consigo fazer, que é pegar ou não pegar, mas que denota, na verdade, uma questão do espírito. Por que eu estou escolhendo pegar o carrinho do colega sem ele saber? Será que é porque o Pedro, criança, mas enquanto espírito, não consegue se contentar com o que tem? Será que o Pedro é invejoso em relação ao que o outro tem? Será que falta ali no Pedro um limite de saber o que é dele e o que é do outro? Então percebe que por detrás das escolhas, mesmo das crianças, existem ali questões sempre vai ter uma questão moral por detrás envolvida? E isso vai se refletir também na vida adulta. Então, por isso que Kardec coloca, quando vai falar sobre a questão dos pais, e os espíritos respondem que é uma das missões mais importantes, porque desde cedo os pais precisam observar os seus filhos, porque ali já vai começar a denotar, a mostrar o caráter, a conduta, vamos dizer assim, dos seus filhos, e ali a preocupação dos pais, na verdade, devem ser informar homens de bem. Por quê? Porque desde cedo, as escolhas das crianças, mesmo que relacionadas às questões banais do mundo da criança, já vai mostrar para os pais quem é aquele espírito que está reencarnado. Então, Não, sim. deu para entender ou não? Ou ficou confuso Não, aí? sim, eu dentro disso mesmo, igual você falou, igual, por exemplo, a criança, até dentro de um campo restrito, né, ela escolhe, mas aí quando ele fala aqui, muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, é o que você falou. Para nós, espírito, nosso olhar já é mais amplo, igual você falou. A gente sabe que por trás daquela criança tem um espírito, né?
com várias reencarnações. Mas dentro de um olhar geral, né, que está pedindo aqui para a gente não olha assim, em termos só de matéria, mas aí é o que está falando, dentro dessa fala. Depois ele fala assim, né? Aí, como eu disse, a liberdade ela só não cresce, ela muda de natureza, dentro de um olhar geral. Mas para nós que somos espíritos, sabe que, quanto pequeno, tem um espírito ali que já está fazendo aquela escolha, mas dentro de um contexto anterior, vamos dizer assim, ou sim ou não, né? Aí por isso que eu falei, antes, escolhas ligadas à necessidade básica, aquela criança ali, entendeu? Mas o nosso olhar já é mais amplo. Aí depois, em geral, são as escolhas morais e emocionais e as intelectuais desse ser. Isso que eu quis dizer, entendeu? Em geral. Mas nós Mas sabemos... não há separação de uma Não escolha há. moral enquanto adulto e de uma escolha moral enquanto criança. Não A há. moral sempre Não. vai existir, entendeu? Esse é o Sim, ponto. para nós espíritas, sim. É só isso mesmo, eu entendi. Obrigada. Eu gostaria de falar sobre o que fui me lembrando nesse momento. Pode falar. E depois eu já passo a palavra para o Edu também. Fica à vontade. Ah, tá, obrigada. O espírito reencarnante, né? Cada espírito de acordo com a evolução. Então, o espírito que reencarna, está num corpo de criança, está na fase de infância. E aí eu lembrando do Davi, esse menino doutor, né? Não sei se vocês já viram essa criança que chegou desde bebezinho, vamos dizer assim, 3, 4 anos, já sabia ler, e ele todo voltado o tempo todo para a medicina, e o corpo estava sendo assim, uma prisão para ele, porque podando, inclusive até hoje, né, dando limitações para ele, porque ele veio com toda a bagagem de médico da última encarnação, e agora eu fiquei sabendo, eu não sigo ele, mas fiquei sabendo que ele, inclusive, está ajudando os médicos a fazer cirurgia, porque ele tem todo o conhecimento de cardiologista e conhece todos os órgãos, porque todo médico tem que estudar todo o corpo humano, né? E não sei se vocês já viram os vídeos dele, os pais dando a maior força, porque para ele estava sendo um sofrimento, ele querendo se manifestar e o corpo não acompanhando, porque pela evolução dele, né? Vocês já ouviram falar do Davi? O menino era 5 anos, deve estar com 6, 7 anos agora. Eu já vi alguns vídeos dele, né? Assim, então é isso, assim, o espírito, aí isso tudo mostra pra gente o quê? Que o espírito traz a bagagem, o espírito é que decide. E aí, obviamente, que ele é um fora do normal, no sentido de o corpo físico ele vai restringindo, né, as nossas faculdades e depois ele vai dilatando. Ali não, já está desde cedo, né? São as crianças prodígios, por exemplo, crianças ali com 2, 3 anos que tocam peças de piano avançadíssimas. Por quê? Porque trazem isso por trás, né? Então, a gente já observei esse caso, assim, é bem interessante. Muito bom. Obrigado aí Obrigada. pelo exemplo. Edu. Boa noite a todos. Só queria comentar, né? A psicologia ela ajuda a gente a compreender algumas questões. Por exemplo, uma criança muito novinha, ela não tem noção de propriedade, né? Ela pode achar que um brinquedinho do colega na escola, por exemplo, ela pode pegar e não tem nada demais. É claro que cabe aos pais ir esclarecendo isso de uma forma muito suave, né? E trazendo essa noção de propriedade para ela aos poucos. Isso não revela nenhuma tendência, né? Pelo menos é minha forma de ver a coisa. E uma outra contribuição que eu queria fazer é com relação a um melhor período para se desenvolver o controle emocional. Então, hoje, a neuropsicologia, né, os estudos de neurociência, descobriram que a melhor janela de oportunidade para a criança estar aprendendo a ter controle emocional é dos 2 aos 8 anos. Ou seja, se os pais investem nesse período em ajudar ela
a ter mais controle emocional, mais vai se desenvolver a questão neuronal, digamos assim, né? O cérebro dela, conjugado com o corpo, né? Conjugado com o corpo. Hoje, a neurociência pensa isso, não é só o cérebro que funciona nesse sistema, não. É o cérebro atuando junto com o corpo. Então, nesse sistema, corpo-mente, melhor janela de oportunidade dos 2 aos 8 anos. Nós sabemos, como espíritos, que vamos buscar isso, né? Esse desenvolvimento a vida inteira. Isso independe do esforço. Mas aqueles que têm aí crianças e quiserem divulgar essa informação, quanto mais se investir, né, dos 2 aos 8 anos, mais o cérebro e o corpo, esse sistema, vai estar se desenvolvendo positivamente em relação ao controle emocional. Então, é só isso que eu queria falar. Uma boa noite para todos aí. Show de bola, Edu. Bom demais essas informações. Mais alguém, pessoal, quer trazer alguma consideração? Então, ótimo. Vamos para a próxima. 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Então, quais são as predisposições, né, instintivas que o homem traz consigo ao nascer? São aquilo que nós carregamos conosco das nossas últimas reencarnações, né, da nossa bagagem, da nossa experiência enquanto espírito. Então, obviamente, carregamos as virtudes, mas carregamos conosco as nossas ainda imperfeições, as nossas sombras, né? E aí ele quer saber se se não constituem obstáculos ao nosso exercício da livre-arbítrio, essas predições que nós já temos de vidas passadas, né? E aí os espíritos esclarecem. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Então já deixa claro, né? São predisposições instintivas, ou seja, que vão mostrar ali no nosso instinto, que carregamos antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado naquela classificação espírita, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, elas podem arrastá-lo a práticas de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, todos nós carregamos conosco essas predisposições instintivas. Se eu sou um espírito que, na classificação espírita, já estou um pouco mais avançado, obviamente que eu vou carregar um pouco mais de virtude em detrimento das minhas imperfeições. Se eu ainda sou um espírito que está muito ligado às questões materiais, ao apego, ao orgulho e por aí vai, obviamente que isso vai me arrastar aos atos repreensíveis, como eles dizem aqui, né? E, consequentemente, eu atraio para mim espíritos que sintonizam com essa mesma questão. Deixa eu só desligar aqui um microfone. Pronto. Então, eu atraio e sintonizo com espíritos que vibram na mesma faixa de pensamento que eu esteja, né? Só que qual que é a grande questão? É que essas predisposições, elas podem, sim, me levar a continuar agindo dessa mesma forma que eu agia antigamente. Só que a grande questão é que não há, como eles continuam aqui dizendo, arrastamento irresistível. Então, esse arrastamento irresistível, esse arrastamento ele pode se dar por duas vias. Pode se dar pelas minhas vias, pelas minhas tendências passadas, ou pode vir através de influências de outros espíritos, sejam eles encarnados ou não. Então, quando há aquela passagem lá no Evangelho que diz assim, olha, pergunta, quem sou eu? Ah, o meu nome é multidão. Por quê? Porque dentro de mim é uma multidão. Eu, enquanto espírito, já tive diversas reencarnações. Hoje eu estou como Pedro, mas eu já posso ter sido Silvana, Eduardo, sei lá, diversos nomes aí. E dentro de cada encarnação dessa, eu desenvolvi uma virtude e tive ali atitudes que denotam as minhas imperfeições. Então, hoje,
o Pedro, enquanto espírito, é uma luta constante. Porque, às vezes, quando eu vou agir de uma maneira, pode ser que nas minhas últimas 10 encarnações eu agi prejudicando a pessoa. Só que hoje, com o conhecimento espírita que eu tenho que domar essas tendências passadas, que eu agi da mesma forma nas últimas 10 encarnações, e preciso fazer diferente. Preciso agir ajudando a pessoa, por exemplo. Ao invés de procurar a vingança, eu tenho que ofertar outra face. Então, é um arrastamento que eu sofro das minhas próprias tendências e que não tem influência espiritual nenhuma. Isso é o que eu carrego comigo. Então, é um tipo de arrastamento. São o arrastamento que nós carregamos conosco mesmo, das nossas imperfeições, daquilo que nós escolhemos nas encarnações passadas. O segundo tipo de arrastamento é o arrastamento que nós temos com as influências espirituais que nós nos sintonizamos. Então, se eu estou para tomar uma decisão, de acordo com o meu nível de pensamento, de acordo com a minha intenção por detrás daquela decisão, eu vou sintonizar com espíritos que vão, obviamente, fortalecer aquela ideia. E o terceiro tipo de arrastamento é o arrastamento de espíritos que estão encarnados. Ou seja, aí eu vou lá e falo assim com a Silvaninha, nossa, a Celinha fez isso comigo. Eu queria fazer isso com ela para ela aprender o que é bom para tosse. Aí a Silvaninha, faz isso mesmo, Pedro, tem que vir, a gente não pode aceitar isso não, a Celinha não poderia fazer isso com a gente jamais. Ou seja, uma influência encarnada me ajudando nesse arrastamento. Só que não existe nenhum tipo de arrastamento, seja o meu próprio, seja de espíritos encarnados, ou seja, dos encarnados, que se torne irresistível, desde que eu imponha a minha vontade. Então, quando Paulo diz assim, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu quero, muitas vezes, esse eu ainda não faço, por quê? Porque a gente não vai conseguir vencer todas. Mas eu preciso treinar e impor a minha vontade para domar as minhas más tendências. Então, são aquelas duas máximas da filosofia. Conhece-te a ti mesmo e domine a si mesmo. Então, seja quem tu és, sabendo quem és. Então, eu preciso conhecer quem eu sou, quais são as minhas virtudes, as minhas potências divinas que já estão em desenvolvimento, mas também as minhas imperfeições. E eu preciso domar essas imperfeições. Então, eu preciso saber que tipo de gatilho que me deixa raivoso, por exemplo. Porque a partir do momento em que eu sei o gatilho, eu começo a falar, opa, se isso acontecer, eu tenho que me controlar. Aí eu começo a impor a vontade para não agir no impulso, para não deixar esse hábito que pode ter sido criado em encarnações passadas continuar existindo na minha encarnação atual. E aí os espíritos dizem, né, lembrai-vos de que querer é poder. Então, se eu quero, eu vou impor a minha vontade. Então, depende de nós, né? É uma questão aí pessoal em tudo que a gente faz. Se a gente quiser, a gente consegue fazer. Então, pode ser das questões mais materiais. Eu não consigo emagrecer. Não, fala assim, eu não quero emagrecer. Porque se quiser, vai usar a vontade e vai fazer acontecer. Eu não consigo. Não. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Então, querer é poder. E o poder e o querer está relacionado à vontade. E a vontade ao pensar e o pensar no nosso livre-arbítrio, né? Eu não sei se o Edu quer fazer mais alguma consideração ou se só ficou a mão levantada da última. Quer falar mais alguma coisa, Edu? Não, só ficou a mão mesmo, desculpa aí. Não, sem problema. Então é Alessi. O Pedro, a pergunta é assim, as tendências nossas, elas podem até influenciar fortemente, né, gente? Pode até arrastar um certo grau. Acho que era o que eles estão falando aqui, mas elas nunca anulam a nossa liberdade, é isso que você quis dizer, né? Por exemplo, Sim, quando ele fala assim, ó, querer, você falou também, querer é poder. Isso a gente, assim, dentro do olhar, né, da evolução, a gente não significa facilidade para a gente, né? Mas sim uma possibilidade real da nossa transformação, né? Que isso vai se dando aos poucos, né? Igual você comentou, em certa questão a gente já pode trabalhar esse ponto, né?
porque a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, né, que a gente vai dar um salto assim. Isso vai chegar num ponto, conforme esse exercício que a gente vai fazendo diário, de certos pontos negativos nossos, a gente vai trabalhando. Igual você fala, por que que eu sou, nesse ponto eu sou mais, forte, negativo. Então, eu vou começar a trabalhar isso, para mudar essa transformação, Aí você deu o exemplo de Paulo. Paulo, chega naquele certo ponto ali, ele teve, ali o evangelho, Cristo apareceu direto para ele, então ali ativou nele já as tendências morais que ele já tinha, Então isso foi um fato que fez ele, naquele ponto ali, ele já, dar um salto mais, vamos dizer assim, um degrau a mais na existência dele espiritual. É a mesma coisa para a gente, A gente, conforme a gente vai conhecendo o Evangelho, conforme a gente está estudando aqui, a gente vai tendo esse olhar, de mudança. É isso? Dentro da sua fala, toda vez que nós reencarnamos, a gente carrega conosco as nossas tendências, positivas e negativas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se eu ainda estou numa condição em que carrego comigo mais imperfeições do que virtudes, eu vou ter uma tendência maior a essas imperfeições, a agir de acordo com isso. Mas não significa que vai ser uma reencarnação, por exemplo, perdida. Pode ser que... Por quê? Porque não há nenhum arrastamento irresistível, como dizem os espíritos. Então, por mais que eu, enquanto Pedro, possa ter comigo tendências, arrastamentos completamente terríveis, essa encarnação eu posso mudar isso completamente. Por quê? Desde que eu imponha a vontade de colocar em prática o conhecimento que a doutrina espírita, por exemplo, está me fornecendo, eu posso, por exemplo, entrar numa próxima encarnação com muito mais arrastamentos ao bem do que ao mal. Por quê? Porque eu fui me livrando, me limpando dessas imperfeições. Então, essas tendências, essas imperfeições nós carregamos conosco e são individuais, de acordo com aquilo que nós construímos ao longo da nossa trajetória. Mas, a qualquer instante, nós podemos criar um novo destino, podemos criar uma nova rota. Mas isso é necessária vontade, É necessário querer. Então, é aquela frase de Lísias para André Luiz, quando ele quer ver a mãe dele lá no nosso lar, e aquilo não é possível. Lísias fala para ele assim, olha, tudo baseia-se em 3 questões. Primeiro, é o desejar, porque se a gente não desejar, não tem jeito. Segundo, é o saber desejar, porque eu preciso saber desejar o que é bom para mim enquanto espírito. E o terceiro é merecer. Aí sim eu consigo realizar. Então, André Luiz, primeiro ponto, ele começou a desejar. Segundo, ele soube desejar, ele queria encontrar com a mãe. Só que ele ainda não podia encontrá-la. Por quê? Porque faltava um merecimento. Então, contudo, na nossa vida é a mesma coisa. O primeiro ponto é sair da inércia, não ficar indiferente. O segundo é saber desejar o que é correto para o meu espírito. E terceiro é colocar a mão na massa. Então, muitas das vezes a gente vai já até mesmo saber desejar, mas vai falhar ali na execução, só que eu vou insistindo, eu vou refazendo, eu vou lutando. Então eu vou impondo a vontade para domar essas minhas más tendências. Então, é por isso que Kardec coloca isso, Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más tendências. Por quê? Porque é o que Paulo diz, eu não vou ganhar todas as vezes. Eu não vou conseguir fazer todos os bens. Por quê? Porque dentro de mim eu ainda carrego essa sombra. Mas eu estou ali impondo a minha vontade para cada vez errar menos, para cada vez domar mais essas imperfeições, Então, a imposição ali da vontade, do querer, Por isso que Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, ele vai dizer que a vontade é a maior potência da alma. Porque sem a vontade a gente não faz nada. Não tem jeito. Sem a vontade a gente não sai do lugar, sem a vontade a gente não cria, sem a vontade a gente não deseja, sem a vontade a gente não imagina, sem a vontade a gente não ajuda, a gente não faz a caridade, a gente não se torna humilde, sem a vontade a gente não faz nada. Então, se tem algo que todos nós precisamos cultivar, é a vontade. E, consequentemente, combater a preguiça. Lembra lá da passagem dos trabalhadores da última hora?
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai abordar essa situação, ele vai nos mostrar que tem trabalhadores que chegaram logo na primeira hora, 6 horas da manhã já estavam lá dispostos, e eles foram chamados para o trabalho. Depois foram os que foram meio-dia, depois os que foram 3 horas da tarde, depois os que foram 5 horas da tarde e trabalharam só de 5 até 6. Só que lá Kardec ele chama a atenção que, poxa, eles trabalharam 1 hora só, de 5 a 6, e receberam o mesmo salário daqueles que começaram às 6 horas da manhã. Qual que foi a grande diferença? Porque quando deu lá 4h30, ao invés deles falarem assim, não vai aparecer mais ninguém para convidar a gente para trabalhar, eu vou para casa ficar de boa e vou tentar a sorte amanhã. Não, eles se mantiveram lá firmes, sem a preguiça, até o final. Então, nós todos somos trabalhadores da última hora que estamos recebendo a oportunidade da nossa redenção. O que não nos pode faltar agora, nesse momento, é a boa vontade. A gente não pode dar campo e dar brecha para a preguiça. Então, poxa, se eu estou vivenciando qualquer situação, seja ela qual for, eu tenho que combater a preguiça em todas as questões. Ah, eu estou com uma preguiça de varrer essa casa. Não, vai lá e varre nem que seja um pouquinho. Por quê? Porque eu começo a treinar o meu corpo a não ficar preguiçoso. E aí, consequentemente, isso reflete no meu espírito, porque é o espírito que age, é o espírito que decide. Agora, se a gente vai se acostumando a ser preguiçoso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, é o espírito deixando a vontade de lado, é o espírito cedendo às paixões. E aí a gente começa a se perguntar assim, poxa, todos nós, eu tenho certeza que temos muito claro que o nosso papel e o nosso grande objetivo é se tornar espíritos puros. Isso aqui eu tenho certeza que no grupo isso é claro. É um desejo de todos nós. Eu tenho certeza disso. Então a gente tem lá no futuro essa imagem daquilo que nós queremos ser. A gente tem um modelo, um espelho que é Jesus, e a gente quer se aproximar dele. E aí a gente começa a se analisar se isso é o que eu tanto desejo, como que nós podemos, ao longo do dia, deixar que nós mesmos nos traímos com coisas tão pequenas? Porque se eu desejo tanto atingir Jesus, eu preciso, ao longo do dia, agir para ter as qualidades morais que vão me aproximar dele. Só que, ao longo do dia, eu me traio, porque o que eu quero mesmo é atingir lá Jesus, eu me traio com situações banais. E aí eu começo a me perguntar, poxa, por que aquilo foi capaz de me tirar da rota que é seguir os passos de Jesus? O que ali teve de tão interessante que eu falei assim, eu vou para aquele caminho ao invés de continuar seguindo Jesus? Aí eu começo a me conhecer, começo a entender que tipo de paixões eu ainda tenho no mundo materialista que me tiram do foco principal. Aí eu começo a me conhecer e daqui a pouco eu começo a me dominar, a domar essas más paixões, impondo a minha vontade para que da próxima vez que aparecer o mesmo sinal, eu não saia do caminho. Eu continue focado no meu propósito, continue focado na minha meta, no meu alvo, no meu objetivo, né? Então, é isso. Lembrai-vos de que querer é poder. É isso, Celinha. Acho que vai dar pano para manga esse tema ainda. Semana que vem a gente continua mais. É que esse tema, ele é mesmo, né, muito abrangente, tem muita coisa, né, que a gente tem que refletir, os entendimentos